Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, o podcast do Grupo JM, da JM Consultoria e da Guide. Estamos aqui hoje, André. Estamos juntos, mais um Excelente. episódio. E estamos com convidados, André, de peso aqui. Um pessoal, né? Hoje tá A legal, gente hein? vai aprender nesse A gente episódio, vai hein? ter uma aula hoje aqui. Estamos aqui com dois convidados, estamos com o Cris e com o Maicon, da Dual Engenharia. E aí, tudo bem? É um prazer. Obrigado aí pelo convite, viu? Obrigado aí, Boa. pessoal, pelo convite de estar participando com vocês. Obrigado por vocês terem vindo. São clientes queridos da Guide, estão com a gente aí. E qual que é a ideia, Cris e Michael, do podcast Impulsiona e Transforma? É ouvir histórias de empreendedorismo, né? A gente gosta de ouvir as histórias dos pessoal que vem aqui, porque a gente vai aprendendo com a história de cada um, porque tem muita lição de empreendedorismo em cada uma das histórias, né? Então a gente quer entender e ouvir e conhecer a história da Dual, né, Cris? É uma história de sucesso para chegar quem olha hoje, vê o sucesso que a empresa tá, mas não sabe tudo que passou, né? Não, com certeza não sabe. Então conta pra gente, desde o começo, como é que foi a ideia de criar a empresa, como começou isso? Bom, eu tenho uma longa história com relação a empreendedorismo. Já passei por muita coisa, trupiquei em muita coisa, mas a gente vai amadurecendo. A gente eu quase desisti de alguns negócios, mas aí na maturidade, um dos meus irmãos estava saindo da empresa onde ele trabalhava, era o diretor técnico de uma empresa de projetos, super reconhecida em São Paulo, com mais de 300 projetistas, 300 engenheiros. Só que lá começou a perder qualidade. A gestão estava focada em faturamento e não em qualidade. E aí surgiu a vontade do Denis, a princípio, de entregar essa qualidade, de fazer do jeito dele. Legal. Não E aí bateu, não bateu com os valores dele, né? Começou a se Não distanciar. bateu, não bateu. Aquele negócio de trabalhar, tipo burnout, de trabalhar das 8 da manhã até às 11 horas da noite, pegar avião, ir para outro estado, passar ir em reuniões e os projetos mal feitos. E aí, numa conversa de família, né, só para contextualizar, é eu e meus irmãos, os sócios majoritários, né? Uhum. Eu e os gêmeos. Eu ainda brinco, eu falo, e os gênios, porque Gênios, eles que são os gênios, gênios da engenharia lá. E aí, com toda a bagagem deles aí, de mais de 15, 20 anos de mercado, a gente se juntou naquele almoço com a Que família, legal. na hora da sobremesa, e o Denis falou da vontade dele. E eu já dentro de mim já tenho a questão do empreendedorismo, de não ter medo do desconhecido, do novo, e tava dentro essa questão, e eu falei, vamos fazer juntos. Eric, como que a gente vai fazer? Vamos trabalhar junto? Ah, vamos planejar. Essa conversa surgiu em 2013 e houve muito planejamento até 2015. E aí a gente começou. Tá vendo? Eles podem até ser gênios, mas eles trouxeram outro gênio aqui, né? Porque é um cara que tinha veia de empreendedor, que tem que ter no negócio, senão não vai pra frente, né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. São muitos desafios e ainda mais aqui no Brasil, né? Com tantas leis, impostos e tudo mais que travam os negócios às vezes, mas a gente não desistiu. Vamos planejar, colocamos no papel, traçamos 10 anos 10 e anos. cá estamos exatamente no ponto que a gente Olha que planejou. legal. Então teve um Fizemos um planejamento. master plan gigante de onde a gente quer chegar com 2, com 5, com 10 anos. E o ano que vem vai fazer 10 anos dessa história de sucesso. Que legal. E a gente está trazendo cada vez mais bons profissionais do nosso lado e transformando, impulsionando a carreira deles e transformando um negócio. Hoje nós somos uma das 5 maiores empresas de projeto do país. Interessante eu ver essa história, né, André? Porque a gente ouve muita história aqui de como começou as empresas e é bom saber que tem diferentes caminhos para chegar lá, né? Então teve um planejamento de 10 anos, teve uma visão de futuro. Tem muito empresário que cai empresário, né? Ele tropeça, ele começou a trabalhar e aí de repente ele vê que ele tem uma empresa, tem que gerenciar pessoas e tudo. E você já tinha a ver empreendedor, eles tinham todo o domínio técnico, mas mesmo assim se sentaram e falaram, peraí, onde que a gente quer chegar? Isso foi fundamental, esse planejamento. Foi fundamental. E aí o interessante é que cada um é bom no que faz. E Não é aquele empresário solo que a gente vê que é a grande maioria até conseguir crescer, mas a gente começou em 3, cada um com a sua especialidade, cada macaco no seu galho,
cada um com a sua especialidade, cada um é bom no que faz. Então, um focado na parte técnica, outro focado na administração e no comercial. Competências Excelente, complementares, né? E o legal é que competências vocês começaram, aliás, desde o início com essa divisão, né? Isso é que dá uma vantagem competitiva muito forte, né? Onde Com todo mundo vai certeza. fazer tudo. E os sócios se complementam, né? A gente vem falando muito isso nos outros episódios aqui do podcast, que a personalidade do sócio se complementa. E isso é o que dá uma velocidade ainda maior para atingir os objetivos E da também empresa. nos garante aquela coisa do empresário que só trabalha, não tira férias. Ah. A gente tem um planejamento de qualidade de vida também. Que é fundamental. Então, todos nós conseguimos sair de férias. E a gente substitui a peça. É um tripé. Isso é o primeiro, né? Dos sócios sêniors ou sócios fundadores, né? Que a gente pode chamar. Mas a gente tem um plano de carreira pensando no futuro, porque daqui 15 anos eu não vou estar mais na Dual. Excelente. Então a ideia não é passar para os filhos, sucessão familiar. Então a gente começou um planejamento de plano de carreira. Excelente. E aí a gente trouxe o Michael, que foi o primeiro estagiário da Dual. Ô, Michael, como é que Sério? Ele tem uma cruzou? história... Como é que a Dual cruzou na tua vida, Michael? Conta pra gente. Na verdade, a minha vida, ela sempre teve muito ligada à elétrica, né? Há uns 12 anos, eu tinha um amigo, brincando ali, o tio dele fazia um curso de mecatrônica, né? E aí eu vi ele ligando os fios, acendia uma casinha, uma maquete que ele tinha lá, cara, eu fiquei absurdamente interessado naquilo. Que legal. E aí, com os 15 anos, fiz um curso no Senai de eletricismo e manutenção. Aos 16, comecei a trabalhar numa autoelétrica, né, que era perto de casa. Entrei na faculdade, último ano de faculdade, de engenharia elétrica, né? Última faculdade, consegui o estágio na Dual. E aí, a Dual foi muito engraçado a entrevista, né? Que a gente teve lá na Dual, né? Porque passaram o endereço pra mim, né? Fazer a entrevista. Aham, Já foi difícil de achar o endereço, né? Passei uma, duas vezes, eu falei, onde que tá essa sala, né? aham, Era uma escada, né? Era só uma Sim. portinha de uma escada ali na Pascoal Ardito, né? aham. Subi a escada, cheguei na sala, uma mesa redonda de plástico. Aí eu olhei assim no canto da parede, tinha uma porta, era realmente uma porta de armário numa mão francesa. Aí você falou, o que que eu tô fazendo aqui? Não tinha computador. Aham. E aí, ali na entrevista, né, que eu tava participando, o Cristiano até falou pra mim: você vai trabalhar em uma das maiores empresas de instalações do Brasil. Aí eu falei, cara, não tem nem computador nessa sala. Você levou a sério? Falou, ah, meu Deus do céu. Vamos pagar para ver, né? É. Sim. E hoje, cara, com esse legado, né, que a Dual tem, né, desde a fundação até hoje, com 9 anos de empresa, e hoje a gente pode falar, né, que hoje eu sou um dos sócios das maiores empresas de instalações do Brasil. Aconteceu o que você falou. Sócio júnior. Tá vendo? E como Que foi legal. essa trajetória desde do estágio até esse momento? Acho que todo mundo que tá ouvindo aqui quer saber como é que foi essa Sim. trajetória e depois também seu ponto de vista disso. Sim, na verdade, desde que a gente entrou, né, eu fui o primeiro estagiário, entrou junto comigo também o engenheiro Sanderval, parceiraço meu, hoje em dia. E o Denis trouxe essa filosofia, né, de ensinar. Lá, desde que a gente entrou, o Denis conversa com a gente. Vocês estão aqui para eu tornar vocês engenheiro. A gente tem muito esse legado do ensinamento, do treinamento, de transformar pessoas em engenheiros mesmo, não projetistas. A gente está transformando pessoas em engenheiros ali. E, cara, dois funcionários, o Denis em cima da gente, foram entrando mais gente. Com isso, eu e o Sanderval, a gente foi ensinado a ensinar. E hoje em dia a gente tem um cronograma de treinamento na empresa fantástico. Hoje em dia a gente tem um plano de carreira, né? Desde o estagiário até o sócio, conforme o Cris falou. E a gente quer cada vez mais transformar a vida dessas pessoas, né? A gente quer que essas pessoas sejam profissionais super qualificados, né? E a gente tem esse legado, né, na Dual. Cara, vamos aprender e acredito que é o único jeito da gente crescer do E jeito o que a gente é Michael hoje, poderia né? ter sido um cara que, depois de um tempo lá na Dual, vou abrir minha empresa de engenharia aqui, vou seguir minha trajetória, e vocês falaram, não, peraí, eu quero trazer gente como sócio aqui, quero trazer para Por construir junto. isso, a importância da
da cultura ser transparente. Você falar a verdade, fazer o planejamento, sentar, ensinar, como ele falou. E isso vai multiplicando o conhecimento. Então, o que acontece com a cultura, com essa cultura técnica aí? Não existe rivalidade, não existe aquele negócio de sentar do lado e o cara não ensinar, não parar o que está fazendo para ensinar, porque ele tem um volume de coisas. É cultural dentro da empresa, o cara para, ensina, ajuda o colega, porque tem lugar para todo mundo. Dentro do nosso planejamento, todo mundo pode crescer igualmente. Tá legal. aí um exemplo disso, né? Isso é o que a gente fala de empreender dentro do trabalho, né? É você dar a possibilidade da pessoa Exatamente. dar o talento dela, né? Fazer o empreendedorismo dela dentro do O trabalho. intraempreendedorismo. A gente fica com receio, né, de perder o profissional. Mas quando a gente lida com pessoas de boa índole, e aí eu falo sobre na hora da contratação, a gente gasta muito mais energia Excelente. do que para mandar embora. Sim. Então, assim, demora-se mais tempo. Se não serve, a gente já tira do quadro logo. Porque tem que dar match na cultura, tem que dar match com esse people skills que o pessoal Sim, costuma sim, chamar, né? sim. De pessoas de caráter, de índole e que tenha talento. Às vezes ele não tá lapidado e a gente consegue enxergar isso no processo seletivo. É. Faz muitos testes Uhum. práticos de comportamento, enfim. E aí quando põe pra dentro já tá com meio Ah. esse é capaz de crescer se ele quiser. E tenta trabalhar contra aquele mito de que a gente contrata por competência técnica e dispensa por questões A comportamentais. gente vai na Ah, contramão. Isso. A gente vai na contramão Porque o do que técnico você ensina. exatamente. Isso aí. A gente aprendeu ao longo da carreira, por isso que a gente fala, o Denis passou por, só para contextualizar aqui, o Uhum. Denis e o Eric são meus irmãos, Sim. são meus sócios lá, onde tudo começou. E esse profissional que está entrando, ele já tem esse... Na verdade, a gente tem que fazer uma inversão aí. O pessoal fala de people, soft skills e hard skills. Uhum. Na verdade, o hard é encontrar pessoas que dão um match É, com a É cultura. isso que é hard. Isso que é o hard, não é a questão do conhecimento técnico. É. exatamente. É a É o vontade da pessoa. inverso. É lógico. E a geração nova, né, a Lógico. galera mais nova, se engaja por propósito, quer fazer parte de algo maior. Entende que, claro, que esse aqui é meu emprego, eu tenho que ter uma remuneração, né, de acordo com o mercado, com o meu padrão de vida que eu quero buscar, mas não é sextou, que bom, e ai, que bosta, que é segunda-feira, e sim algo que eu estou fazendo parte aqui de algo maior, que está engajado com o meu propósito e missão de vida. Aqui no grupo a gente tem muito tal do impulsiona e transforma, né? E isso a gente vivencia, a gente faz uma reunião de fim de ano com o time, o pessoal da nossa equipe chora, fazendo um relato de como impulsionou e transformou naquele mês, naquele período, algumas pessoas ou negócios, Uma empresa. transformou vidas. Então o pessoal está engajado pelo propósito que é alinhado o propósito da empresa com o da pessoa. Acho que é isso que aconteceu contigo, né, Michael? Isso é muito importante, né? O... Igual o Cris comentou da cultura, né? De você estar dentro da empresa e estar confortável com a cultura que a empresa tem, né? E é isso que você comentou também, de cara, às vezes a gente vai dar o relato, acaba chorando, né? Uhum. O Adual deu um presente pra gente de 5 anos, né? Ele deu uma viagem pra gente, né? Com 5 anos de empresa. E é aquilo, é aquela gratidão que você tem desse reconhecimento de tudo que você tá fazendo ali também, né? Desempenhando o seu conhecimento ali. Esse reconhecimento que a empresa tem com você também é super importante. Essa cultura bateu entre os dois é importantíssimo. E da onde veio isso, Cris? Porque seus irmãos vieram lá do mercado e poderiam ter uma cabeça mais de, não, vamos entregar e vamos atender. Você falou que eles estavam insatisfeitos com essa cultura lá. Então, se foi discutido isso, não, aqui nós vamos fazer diferente na Dual? Na verdade, isso tem uma raiz familiar. Eu ia falar, isso vem de berço. Isso vem de Isso berço. vem de Minha berço. mãe é da área da educação, professora, diretora de escola, mãe de 5 filhos. E a diferença entre eu e os gêmeos, que são sócios, também são só de 5 anos. Então, o senso de comunidade, de conversar, de saber o que realmente é valor. É. Uma coisa é falar que é valorizado por causa da remuneração, outra coisa é ser valorizado trazendo
alguém para pessoas pro participar time, do exatamente. podcast, participar das decisões da empresa. Então a gente fica feliz com com tudo isso que a gente está fazendo lá. Tem um símbolo que é muito simbólico pra mim, né? O... Quando eu entrei na Dual, né? Eu entrei, acho que dias... Eu entrei logo 2 dias, foi meu aniversário. E, puta, cara, como que eu... Jamais que eu desconfiaria que o meu chefe ia saber que 2 dias era meu aniversário. Trabalhando normal lá, ele trouxe um bolo pra gente. Cara, na época era eu, o Sanderval, o Cris e o Denis. Então a gente tirou uma foto, tava nós 4. E aí, na confraternização deste ano, né? A gente tava na chácara lá, teve um final da tarde lá, eu sentei, puta, a chácara lotada de gente. Que Aí legal, né? o Eric sentou do meu lado, né? O Eric é o nosso diretor técnico também. Sentou do meu lado, eu falei, puta, cara, com lágrima no olho. Eu falei, cara, é uma gratidão enorme saber que eu fiz parte disso daqui. Então é. E tá só começando. Só E, eu 9, vou- e só 9 a anos. gente percebe até que a boquinha treme, né? Para falar de emoção, né? É. Mas que Porque legal. é genuíno. É Eu- isso na FEICON, na maior feira industrial internacional da construção civil, que aconteceu essa semana na Expo São Paulo, nós pudemos fazer uma foto de toda a equipe lá, que a gente tem uma filial em Santos, e eles estavam presentes lá, trazendo esse momento de atualização, Sim. né? A gente Sim. trouxe a equipe toda lá, e a gente conseguiu tirar a foto da equipe toda. Quando você vê aquele mundaréu de gente na foto, o É, coração bate mais Ah. forte, né? sim. E isso bate, né, André? Quando a Dual chamou a Guide para trabalhar junto, né? Você vê muita gente chama um trabalho que nem o da Guide e o foco total é no prospecção, captação de negócio. Conseguir E novos aí a clientes, gente que né? tem que pautar, né? Vamos fazer um trabalho para a equipe e tal. Na Dual, não. Quer dizer, desde o início foi, André, o que a gente pode fazer para comunicar melhor com o nosso time? Não foi assim? Para manter o time na mesma frequência, né? Porque a gente tá um tempo interessante lá, se não me engano, são 2 anos, alguma coisa assim. É nítido essa emoção que você acabou de descrever aqui em todo mundo lá. Então eu posso chegar em qualquer pessoa, eu posso conversar com você, com seus irmãos, com a Carol, com a Isa, com quem for. Todo mundo vai falar com brilho nos olhos. Sim. Essa cultura ela é muito bem enraizada porque a base vem forte, né? Porque a ideia do negócio veio na sobremesa, que nem você acabou de conversar, né? E é importante pontuar para quem está ouvindo, né, André? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, legal, vocês estão falando lá, mas eu quero resultado. É. Resultado. É. A empresa está crescendo. Resultado. A empresa está forte, está crescendo no A mercado. empresa abriu esse ano, ou no fim do ano passado, a sede em Santos, não foi? Exatamente, faz 6 meses que a gente... Ô Cris, conta pra gente o porquê existe a sede em Santos, porque é uma história muito legal, cara. Bom, a ideia da sede em Santos começou com uma vontade de ter mais qualidade de vida, de morar na praia mesmo, né? E aí o Eric, já há 5 anos atrás, ele já falava assim, ó, daqui 5 anos eu vou morar na praia. A gente falou, vamos pensar como fazer isso. E o Denis foi lá e falou assim, cara, eu vou fazer um teste. Vou ficar num Airbnb lá, vou vivenciar trabalhar de home lá e vou. Depois de 15 dias ele falou, não quero voltar mais para Americana. Eu quero morar lá, porque lá é uma Voltou cidade mais que bronzeado, falou: ah, não quero. tem um IDH incrível a cidade, né? Sim. E eles queriam ter qualidade de vida, de poder surfar antes de trabalhar ou depois de Sim. trabalhar, de cuidar dos filhos num ambiente seguro, saudável, né? E por que eu comentei isso? Porque você consegue ter esse tipo de planejamento quando você tem uma equipe com uma base forte. Entendeu? Então, eu quero abrir uma segunda unidade. Quem vem comigo? E os processos da empresa estão como? Né? O fluxo de trabalho. Então, se tá tudo organizado, você tem uma equipe que veste a camisa, te dá mais respaldo para você tomar decisões mais assertivas E nessa linha. talvez a maioria das empresas, quando pensa, vou fazer outra sede, vai pensar geograficamente qual o mercado que eu vou atuar e tal, não sei o quê. Talvez quem que vai pautar em número 1 lá é qualidade de vida dos sócios, da equipe, de quem vai estar De trabalhando. fato, era o número 1 mesmo, porque questão de geografia para nós não tem limites, como a gente trabalha com projetos e a gente envia todos esses arquivos, esses projetos eletronicamente, faz reuniões por call, a gente consegue atender o Brasil inteiro de um mesmo ponto. Então, estando lá, qualquer reunião que precisa ser feita em São Paulo, que a grande maioria dos nossos clientes são de lá,
é o mesmo tempo de Americana para São Paulo, de Santos para São É. Paulo. Perfeito. Perfeito. Então dá uma distância E aí. tem um outro ponto ainda que é fortalecer ainda mais com a equipe, né? Porque tem o pessoal de Americana que às vezes vai visitar a sede lá, tem o pessoal de lá que quer vir para Americana. Esse Intercâmbio, né? intercâmbio acontece o tempo A todo. todo momento. É legal pontuar também nessa parte aí da sede americana e filial em Santos. Às vezes a gente usa esses termos, né? Sede e filial, mas a gente não vê muito isso na empresa. Cara, é a dual. É dual. Hoje na coordenação técnica, tem muitas semanas que eu tô trabalhando com 4 pessoas de lá e ninguém aqui de Americana. Então é esse contato online, cara, é o dia inteiro em call com eles. Então, assim, não tem muito. E a interação no grupo também, de um falando com o outro, um tirando dúvidas com o outro. Então, não tem muito essa, dentro da empresa, sede e filial. Cara, é a dual. Que Ô, legal. Michael, eu queria voltar a explorar o ponto da tua projeção de carreira, no plano de carreira da empresa, você entrando como estagiário, agora na condição de sócio. O que que mudou na sua visão de quando você era funcionário para agora na visão de sócio, né? Teve algumas umas viradas de chave, a sua percepção do negócio. O que que eu acho que todo mundo está curioso para ouvir isso. Não, com certeza. Então, eu entrei como estagiário, né? Eu costumo brincar que quando eu entrei eu não sabia nem mexer no AutoCAD direito, que é o software base verdade que a gente isso. utiliza. A hora que o Denis falou assim, ó, você vai Mas foi ter... contratado pelo comportamento, Pelo né? Isso que você comportamento. falou. Exatamente. Uhum. Pelo comportamento. Pelo hard skill. Pelo hard skill. E ali o Denis me deu a base de tudo, de tudo que eu precisava fazer num projeto, né? Eu nunca tinha visto um projeto de um predial, por exemplo, para desenvolver. Então o Denis me ensinou tudo, né? Que eu sei da base de hoje. E aí eu aprendi o básico, iluminação em tomada, aprendi posteriormente alimentadores, sistemas, planilha, dimensionamento elétrico. Então foi sempre num passo a passo, né? A gente nunca, o Denis e o Eric, né? Eles nunca pularam um passo comigo nisso, né? Então a gente sempre teve o passo a passo ali do básico pro mais avançado. E foi onde que começou também a parte de, Maico, agora a gente tem uma equipe, você vai começar na parte de coordenação, né? Eu sempre brinquei um pouco de que eu tinha um pouco dessa dificuldade, né, de coordenar. Eu falei, cara, eu sou um cara técnico, eu quero trabalhar. E aí eu teve essa parte de transição, que foi bem complicado, foi onde entrou também o convite de eu ser um dos sócios, né? E tive muitas dificuldades, muitos desafios, mas com uma base e alguns exemplos muito bons dentro da empresa, né? Que é o próprio Denis, o próprio Eric e o Cristiano. Mas teve muitas mudanças no sentido de, cara, você é muito amigo, você é muito parça de todo mundo, mas agora você precisa liderar. Agora você precisa ser um coordenador, você precisa delegar tarefas. Então, eu costumo falar que na Dual eu nunca tive um momento que eu fiquei estabilizado ali. Eu aprendia todo ano, eu tenho que aprender alguma coisa diferente. Então, e essa parte, essa responsabilidade de ser um dos sócios é muito grande ali, né? Hoje em dia a gente tá com uma equipe de 37 pessoas, né? Caraca. Então é uma responsabilidade muito grande. E teve essa virada de chave, sim. E na verdade, continua virando chave, né, cara? Cada ano é uma coisa. Um ano eu sou um coordenador técnico, um ano eu sou coordenador de. Putz, agora você é focado em treinamento, você vai dar treinamento. Tecnicamente, o Michael sabe tudo que é o padrão da Dual aqui na parte elétrica. Agora você vai ensinar todo mundo. Putz, agora você é coordenador de padronização. Então, a gente está sempre nesse aprendizado, né? E todos os departamentos também tem que ter essa virada de chave, né? Porque a gente começa as coisas com, às vezes, meio caseiro, né? E aí a gente vai profissionalizando todos os profissionalizando, departamentos. Cada vez mais necessidades, até os próprios gestores têm que se atualizar isso aí. Tem aquela frase que diz, né? O que te fez chegar aqui não é o que vai te fazer chegar lá. Sim. Né? Então, a todo momento você tem que buscar conhecimento, inovação e conhecer sobre pessoas e conhecer sobre liderança e conhecer sobre o técnico do negócio. Sim. E assim vai. Essa é a visão do sócio, né? Sim. Ô, Cris, vamos falar de crise, Michael, de dificuldade, né? Porque a gente aprende com as dificuldades também, né? Quais foram os momentos mais difíceis dessa história de 9 anos da Dual? Teve momentos que desanimou como empresário, ou pensou em desistir, foram alguns momentos desafiadores que você pode compartilhar os aprendizados que você teve também. Olha,
Eu sinto decepcioná-lo, mas a gente Ah. nunca deu o sentimento de desistir ou o que eu estou fazendo aqui. Aham. Na Dual isso não aconteceu. Aconteceu em outros negócios para trás, né? Mas na Dual ela nunca. Mas todo mundo tem dificuldade. Uhum. O mercado oscila. A gente fica, a gente fica de alguma forma refém da boa economia do país, Sim. porque taxas de juros interferem diretamente no dinheiro que você pega emprestado Uhum. para o Excelente. mutuário comprar um apartamento. Se o juros está alto, ninguém financia. E a consultora que também pega dinheiro emprestado para construir, ela também não constrói. Então, em determinados momentos, a gente falou assim: opa, o que que vai acontecer? Mas voltando um pouco lá atrás, eh, a gente começou a colocar todo tipo de projeto para dentro, porque a gente precisava aparecer no mercado. Depois a gente falou, vamos ficar nichado com algo que a gente possa se especializar. E aí o mercado de lançamentos, né, de apartamentos está em alta desde 2017. A gente começou antes, a gente começou na crise imobiliária. A gente abriu uma empresa na crise. E aí depois a gente foi. O trabalho do comercial teve que ser extremamente forte e não podia desistir. E aí eu contar rapidamente, quando eu ia, nós tínhamos alguns mentores, né? E eu gosto de dar crédito para eles, né? É o Thiago Concer, é bastante É conhecido no fantástico. Eu mercado. sou extremamente fã dele, nossa. Thiago Concer e o Cláudio Zanutin. E aí eles nos orientaram, né? A gente foi buscar qual era a melhor forma. Então a gente simplesmente falou, vamos alimentar o funil, que todo mundo fala que pouca gente faz, É, utilização correta de um sistema CRM. CRM. E aí, quanto mais visitas a gente fizer, Excelente. É matemático. quanto mais contato. Exatamente. Então a boca era desse tamanho, tínhamos lá fizemos 1.200 contatos, marcamos 300 reuniões, virou 70 clientes, Sim. e aí inchou de cliente. Nesse momento a gente falou assim, precisamos mudar de novo a empresa. Essa foi uma dificuldade. Porque para o comercial falar assim, ó, cara, eu não quero mais trabalhar contigo, eu não consigo mais te atender, é difícil. O Sim. cara do comercial Uhum. fazer a negativa. Mas, e assim, clientes, a gente começou agora a gente só faz residenciais prediais. A gente não faz mais o restaurante japonês dentro do Allianz Parque. Uhum. Agora a gente só faz torre. Mas Uhum. aí começamos a focar nas grandes construtoras. Sim. Você tem que ter uma clareza do que a gente É, chama é, de PCI, né? Perfil de cliente ideal. Toda empresa tem que ter um PCI, porque se ela não tem uma clareza de que foco que ela vai colocar, quem quer atender bem todo mundo não atende bem ninguém. Então você tem que ter uma clareza de foco. E é muito legal isso que você falou do funil, porque o pessoal interpreta vendas. Eu trabalho em vendas, é minha praia. É que vendas é o cara que fala bem, né? é É o o jeitinho. comunicador. É. E vendas é processo, vendas é metodologia, vendas é conversão e estatística, como qualquer área é processo também, é muita técnica. Tem que saber se comunicar? Tem, ainda depende da função. Se ele for um qualificador, onde que ele entra no processo de venda, nem tem tanto. Mas dependendo de onde ele entra, tem que ter sim. Mas não é só isso. Senão parece aquele vendedor que põe o catálogo embaixo do braço, bate na porta. E eu tenho que entender. Se vendas é estatística, é ciência, eu tenho que controlar o funil, tem que usar o CRM e tem que entender para que cliente eu quero atender, porque isso vai qualificar no meu PCI para alimentar o meu funil, né? E isso foi o aprendizado que vocês tiveram lá atrás, dentro do comercial. E foco, Foco. determinação. A gente não desistiu, então eram muitas viagens. Eu costumava colocar, toda vez que eu ia para São Paulo lá, e eu estava na frente de uma das torres de um escritório de um cliente conhecido, eu parava na frente, fazia uma selfie, né? E colocava lá, round 1, round 2. Estou no round 305. E as pessoas acham às vezes que é sorte, mas não é cadência. É E lógico. eu fiz isso durante 2 É anos. foco, é disciplina. 2 anos. A quilometragem do carro foi lá em cima, né? Tipo, de tanto ir para São Paulo e outras regiões também do estado. E aí isso garantiu um volume de Todo mundo só viu sua prospectos. colheita, mas não viu o que você plantou, Isso, né? Né? exatamente. Uhum. E é processo, né? CRM é tudo.
E é legal de falar de marca também, assim, eu vejo que muitas empresas do segmento de vocês não dá valor a isso, não faz investimento de comunicação. O que que isso veio de você também, dos seus irmãos? O que que despertou que vocês viram importância nisso na comunicação, na marca, no branding, na comunicação interna também? Da onde que veio isso? Bom, a estratégia inicial era outbound. Então, era eu ali sentado na frente de um coordenador ou um dono da construtora, fazer aquela apresentação técnica e para fechar o negócio. A gente não existia na internet, não existia comunicação da nossa marca. Chegou um determinado momento, 3 ou 4 anos de empresa, e a gente começou a falar assim: ó, precisamos fortalecer a marca, que todo o pessoal tanto fala, né? A marca do UOL precisa aparecer e precisa fortalecer. Fortalecimento técnico, reputação técnica também. E aí a gente começou a pensar e a gente não tinha dinheiro para investir. E sempre quando a gente fala de marketing, a gente acha que é uma postagem ali, uma postagem É o ali. Instagram, né? Marketing é o Instagram, É... não tem mais nada. Não, mas eu vou falar uma coisa para você. Nos primeiros 5 anos da empresa, Nem eu Instagram acho tinha. que. Não, eu tava aberto o Instagram, É. mas eu acho que não teve 16 postagens. É. E aí, eu procurando um profissional de marketing, tive uma indicação da Guide e mudou tudo. Mudou tudo. É um fortalecimento de marca, a questão do endomarketing, que não tinha uma comunicação interna, Você né? percebeu isso lá dentro, Mike? Não, com certeza. Desde que a Guide entrou, né, nessa parceria com a Dual, o endomarketing foi, na verdade, não vou falar que era zero, mas foi do 10 ao 100, entendeu? Uhum. Mudou muito aí Legal. nessa parceria. Ô, Cris, conta pra gente um pouquinho, como é ter uma empresa como a Guide assessorando, tendo reuniões a cada 15 dias? Ou como é ter alguém para conversar sobre comunicação sempre? Isso era Qual uma. que é a sensação, Para né? mim, era uma. Eu sentia muita falta disso, porque os meus irmãos são os caras técnicos, entregar projeto. E eu precisava fazer essa comunicação e eu não sabia como, achando que sozinho faria. Então a gente tem essa troca com a agência, eles nos trazerem ideias, a gente fazer avaliação, fazer um planejamento do ano todo, de tudo que a gente vai fazer no ano, e a gente executa, na grande maioria das ações, executa com Com maestria, sucesso. por Ah. conta da agência que faz reuniões semanais, eh, dá sugestões, com muita criatividade e passando a informação de quem é a Dual. Eu falo por conta do controle, né? Desde sempre, desde quando vocês montaram a empresa, isso é muito legal de ouvir. Então, no dia 1, vocês já tinham um planejamento para 2 anos, para 5 anos, para 10 anos. E vocês sempre tiveram o controle desse planejamento. Vocês não se perderam no caminho, né? E o quão importante é ter um plano, ter um controle, tá sempre conversando, vendo se tá no caminho ou não tá, e possíveis. Mas não acha que isso acontece, que é mil maravilhas. No meio do caminho Exatamente. acontecem muitas coisas. Exatamente. Mas pra- Mas a gente tem o norte, né? Mas eu costumo Então, falar para os meus É, clientes, falar assim, cara, planejamento é que nem o Waze, você põe lá e às vezes a Isso. rua tá interditada, recalculando. Recalcula. Recalculando. Exatamente. Mas eu tenho. mas você sabe onde você tá e aonde você Você quer tem, chegar. Mas você porque tem o achar que o norte. planejamento é uma coisa maravilhosa, que vai acontecer tudo assim. Não é, a vida não é assim. A gente faz planos e adapta, é resiliente. Não é Sim, isso? E é Exato. muito importante a equipe, essa transparência com a equipe também tá com vocês, né? Exatamente. A gente identifica alguma dificuldade, alguma tá saindo da rota, né? Puta, vamos fazer uma reunião com a equipe, vamos mostrar o que tá acontecendo, como a gente pode melhorar, o que os gestores pensou como melhorar, se vocês têm alguma sugestão, puta, vamos voltar para essa rota. Recalcular. Então Sensacional, essa comunicação com a é. equipe é sensacional. O que interessa é ter, como o Rafa comentou, esse caminho, né? Do É. Waze bem definido. E por falar em caminho, o que que o futuro espera para a Dual? Quais são os planos da Dual para 24, 25? De uma maneira geral, o que que vocês estão aí planejando para os próximos passos, 10 anos de empresa e mais? A gente está se preparando já pelo menos uns 3, 4 anos para isso. E a questão tecnológica vem cada vez mais entranhado no mercado todo, tá, a tecnologia, o 3D.
Então a gente se preparou, deu treinamento, comprou software, licença, e mais treinamento, e aí o comercial vende essa questão tecnológica. Então, de projetos de 3D, realidade aumentada, realidade aumentada é um dos pilares aí para o futuro, Que Uhum. porque legal. não tem como voltar atrás. Que são aqueles VR, né? Aqueles... Então, tem os óculos, né? Mas hoje a gente já trouxe uma tecnologia que você pode usar tanto no iOS como no Android, de usar a realidade aumentada no celular, para qualquer pessoa. Então, Que fica mais acessível. isso, o Sim. mestre de obra está na obra, ele pega o celular e aponta para a estrutura, Pra e ver o ele sabe projeto. exatamente aonde vai o cano de água, o cano de esgoto, o Sacado. eletroduto, a parte de sistema, toda a parte de infra, toda. Isso a Dual tá se preparando para atender já essa Na demanda. verdade, a gente já tá atendendo. Ó, tá vendo? Quando vocês estão indo, a Dual já tá voltando já, rapaz. cara, Já tá Mas isso é preparado. muito legal porque tá no DNA, né? Sim. Mas Sim, sim. deixa eu fazer um complemento aqui com relação ao. A gente está planejando o crescimento. Sim. Então, a gente já tem uma base técnica, uma reputação técnica, e tem gente que agora sabe ensinar. Isso é muito importante. A gente ensinou a pessoa a ensinar. Então, esse compartilhamento de conhecimento nos permite aumentar a equipe. Porque a gente, cada vez menos, os gestores dão check nas coisas. Então, aqueles que estão na sequência nossa vão fazer esses checks. Só assim é possível escalar e a gente crescer. Então, a gente ainda tem bastante para crescer, pelo Com menos certeza. uns 40, 50% de gente a mais ainda a gente vai crescer nos Olha. próximos anos. E como é que é delícia. receber mais gente, se investir em tecnologia, como é que você enxerga lá dentro também, Mike? Tem essa parte que eu comentei antes, né? De que eu tô sempre aprendendo. Então, o Chris comentou que agora eles ensinaram e a gente sabe ensinar. Só que agora eu tô tendo que ensinar outra pessoa a ensinar. Nunca para. Então, é sempre A nesse cultura aí. crescimento, né? É. Legal, é o Então, DNA. aí já tem outras pessoas que estão no mesmo processo que eu participei, né? De meio período projetista, meio período coordenador. Então aí eu já tenho que ficar em cima dessa pessoa, para essa pessoa ensinar as outras pessoas que estão entrando. E o único Então, jeito de você, Michael, crescer e assumir mais responsabilidade é ter alguém preparado para assumir o que você faz hoje, né? exatamente. Isso é uma visão muito esperta, porque senão você limita o seu crescimento, porque ninguém vai querer te desenvolver se você vai ficar na mão, né? Sim. Olha, não, peraí, tô preparando essa pessoa aqui para assumir esse desafio aqui da realidade aumentada e tal. Então, isso é muito importante. Que legal. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? Agora. O momento Impulsiona e Transforma é um momento aqui no podcast que vocês assumem a função aí de consultores, né? E vão dar uma dica para quem está ouvindo a gente que quer começar a empreender, abrir um negócio, estão com dificuldade no negócio. Queria ouvir de cada um de vocês que dica você daria para essa pessoa. Bom, começo eu. Pode Por começar. favor. Para quem quer começar, é importante você ter conhecimento técnico, querer entregar qualidade, porque o resultado vem. No começo, especialmente nos primeiros 2 anos, você ter um controle financeiro, evitar pegar dinheiro emprestado. Trabalha com o que tem, cresce devagar, cresce com uma base sólida. Depois vai ter uma virada de chave, onde você precisa começar a escalar. Ah, agora eu posso investir em marketing, investir em outras pessoas e você começa a crescer. Não desistir. E se você puder ter um sócio, melhor. A maioria das pessoas querem, às vezes, ser o empreendedor, mas ninguém faz nada sozinho. Então, arrume parceiros que te complementem. Se você é um técnico, às vezes o próprio técnico não tem condição de fazer a gestão administrativa financeira. Não sabe nada sobre impostos, não sabe nada sobre DRE, balanço patrimonial, não sabe para que caminho seguir na questão financeira. O comercial, correr atrás de novos clientes. Foque nisso. Enquanto o corpo técnico pode estudar, aprender, entregar qualidade. Depois, o resto é consequência. E não desistir, né? E principalmente, fazer o que ama.
não adianta. Você não vai ter... Para mim, sucesso não é onde eu cheguei. O sucesso é fazer o que gosta. Sim. Legal. Essa é uma das bases da Dual. Que legal. E você, Michael, qual que é a dica que você dá pra gente? O meu é um complemento do Cris, né? O Cris acho que falou muito de uma empresa como um todo, né? O meu complemento é focar nos talentos humanos, né? Cara, fazer o time jogar com você, né? Não o time jogar por você. É capacitar, é reconhecer. Eu acho que nessa parte de gestão de pessoas, né, é muito importante. Eu acho que sem isso não tem como uma empresa ir para frente, né? Vai, Então eu acho que esse é o único jeito também de uma empresa crescer. juntos. Então eu acho que este foco nos Excelente. talentos humanos aí que a gente Show. tem. Eu falei que aqui seria uma aula Cara, hoje. muita Aí, dica, ó. hein? Já pode começar, você que ouviu, já segue essas regras aí. Bom, estamos chegando ao fim do episódio. Queria agradecer a presença do Cris e do Michael. Obrigado por estar com a gente aqui hoje. Obrigado, eu que Eu agradeço. que agradeço, Rafa e Andrezão. Legal, cara. Vocês são sempre muito bem-vindos. Obrigado por mais esse episódio. Bom, pessoal, quem quiser saber mais sobre a Dual Engenharia, siga eles nas redes sociais, @Dual Engenharia, vocês vão conhecer uma empresa de sucesso, tá? Agradecemos, estamos chegando a fim de mais um episódio podcast Impulsiona e Transforma. Excelente. Siga a gente aí nas redes sociais também para saber quando sair episódios novos, né? Obrigado e até a próxima.